Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando início aqui hoje ao estudo de um novo livro, né? Nós terminamos no mês passado o livro Evolução em Dois Mundos, e hoje a gente vai dar início ao estudo do livro No Mundo Maior, né? Pelo espírito de André Luiz e psicografia de Chico Xavier. O objetivo hoje do nosso estudo é basicamente fazer uma apresentação do livro, né, e da introdução do livro. Então, vai ser um estudo que não vai ser muito demorado, não. Então, eu queria agradecer a presença de todos e aqueles que vão nos assistir no canal do YouTube, vai ficar gravado, como sempre, lá. Então, o livro é No Mundo Maior. O livro No Mundo Maior ele tem por autor o espírito André Luiz, né? Como todos sabem, é o pseudônimo espiritual de um médico muito conhecido, que exerceu a medicina no Rio de Janeiro. É uma psicografia de Chico Xavier e ela foi concluída no ano de 1947. A primeira edição foi exatamente nesse mesmo ano pela FEB do Rio de Janeiro. E até o ano 2000 já havia 21 reedições com mais de 290 mil exemplares vendidos, né? Isso até o ano 2000, ou seja, 23 anos atrás, né? O conteúdo do livro é um conteúdo bastante interessante, até para a gente, né, para nós que somos médicos. É um livro que trata basicamente da questão psíquica, né? Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas, instrutores espirituais. São enfocados os encontros e desencontros da medicina terrena ante as lições da doutrina dos espíritos. A gente sabe que hoje em dia, principalmente no campo da psiquiatria, que já começa a mudar um pouco, né? Mas muitas doenças aí têm uma compreensão ainda bastante difícil, né? Justamente por a medicina ainda terrena ainda não levar muito em consideração, né, a vida espiritual, a reencarnação. Então, esse livro é bastante esclarecedor nesse sentido, né? O Espiritismo, sabemos, descerra o véu que encobre os mistérios dos distúrbios psíquicos, apontando com bom senso suas causas. Mais que isso, ilumina os caminhos da cura, né? Considerando que nós somos espíritos eternos e que já trazemos de vidas anteriores uma série de dificuldades que também se apresentam nessa vida presente em que a gente está vivenciando as nossas encarnações atuais. Os esclarecimentos espirituais, trilhando pela simplicidade e pelos exemplos, possibilitam a todos nós compreender como se processam e como devem ser administrados, né, os casos de esquizofrenia, epilepsia, neuroses várias, fobias, ideias fixas, sentimentos de culpa, mongolismo, né, um estudo de caso interessante. Então, esses são vários aspectos que vão ser tratados, né, nesse livro. É bastante interessante. Eu até pedi para o Eduardo Nimestre, que é psiquiatra, ele podia, dentro do possível aqui, comparecer aqui ao nosso estudo também. Eu acho que vai ser bastante enriquecedor a gente ter um psiquiatra também junto aqui, acompanhando o nosso estudo. Então, o livro, como a gente já disse, foi editado em 1947, são 20 capítulos, 311 páginas, já com várias edições, né? O capítulo 1, Entre Dois Planos, fala a respeito da vida espiritual. No capítulo 2, a preleção de Eusébio, o aprendizado. A casa mental, no capítulo 3, falando sobre o psiquismo. No capítulo 4, estudando o cérebro, os aspectos psiquiátricos. O poder do amor, do evangelho, e assim por diante. No cenário da alma, no capítulo 8, vai tratar sobre epilepsia. No capítulo 9, mediunidade, perispírito. No capítulo 10, vai falar a respeito do abortamento
coisa que a gente já falou bastante nos últimos capítulos do livro Evolução em Dois Mundos. Quem tiver interesse, nos últimos estudos que a gente está lá, o tema do abortamento foi bastante abordado, e a gente teve até uma Amivale com o Dr. Felipe Sá, que é ginecologista obstetra. Ele fez uma Amivale Convida só a respeito do tema do abortamento, que também está no nosso lá, canal do YouTube, para quem tiver interesse. Foi uma exposição muito interessante dele. Então, quem tiver interesse, é só procurar no YouTube. É o último Amivale Convida de 2022, Dr. Felipe Sá. Continuando aqui no capítulo 11, fala a respeito do sexo, dos desequilíbrios da sexualidade. No capítulo 12, tratar sobre esquizofrenia, pânico, toque, né? No capítulo 13, psicose afetiva, suicídio. No 14, abordar o tema do alcoolismo. No 15, apelo cristão, cristianismo. No 16, alienados mentais, processos obsessivos, né? E assim por diante. No capítulo 17, sofrimento. No capítulo 18, o tema é o Alzheimer. No 19, reaproximação e reencarnação. E no 20, no lar de Cipriana, libertação. Então, o livro, basicamente, é bastante rico nesse tema dos distúrbios psíquicos, né? Aqui, nesse livro, a gente vai ter os personagens principais dele. O principal dele é André Luiz, que é o narrador, né? Médico que foi encarnado na cidade do Rio de Janeiro, né? O Calderaro, né? Que é o assistente especialista em atendimentos na área de psiquiatria iluminada. Eusébio, instrutor, né? Protetor dos necessitados, superintendente de uma organização espiritual em zona intermediária. Cipriana, que é um espírito elevado, orientadora dos serviços de socorro espiritual. E os personagens secundários nesse livro, né? O Pedro, que é um obsediado, um assassino. Camilo, obsessor, vítima de Pedro. Cândida, enferma em processo desencarnatório. Julieta, que é filha de Cândida, né? Paulino, companheiro de Julieta e algoz dela mesma. Aqui uma criança de 8 anos com uma doença motora de origem cerebral, também é um dos personagens do livro. Marcelo, né, um indivíduo com vigorosa inteligência, mas um indivíduo de intensas paixões, com excesso de autoritarismo, que sofre de epilepsia. Desculpe. Eulália é uma médium psicógrafa dedicada à apresentação das dificuldades para a sintonia integral com espíritos superiores. Cecília, uma jovem rica, inconsequente, que desencarna em consequência a um abortamento. Liana, uma enfermeira criminosa, também que cometeu vários abortos. Fabrício, um idoso esquizofrênico, no passado deu golpes nos irmãos e hoje está debaixo de sua autocobrança, né? A consciência aí cobrando os erros do passado, né? Segue aqui Antonina, uma moça pobre. Gustavo, um jovem médico, abandona Antonina. Antídio, um alcoólatra semilouco que providencia, sofre de uma enfermidade grave, né? Cláudio, que é avô de André Luiz e sofre de Alzheimer, né? Então, esses são os personagens principais. No preâmbulo do livro, que é denominado Jornada Evolutiva, né? Emmanuel diz assim: a morte a ninguém propicia passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com exclusiva bagagem do que houver semeado. Nesse
nessa introdução do livro, né, denominada aqui Na Jornada Evolutiva, eu fiz umas anotações aqui interessantes a respeito do tema, né? Então, aqui, por exemplo, a partida diária de espíritos para o plano espiritual de todos os recantos do mundo, com raros vinculados aos deveres nobilitantes. A grande maioria chega sem consciência da sua real condição espiritual, cheios de preocupação relacionadas ao plano material que não pertencem mais, cristalizados nos mesmos vícios e imperfeições de existências anteriores, cobrando privilégios de que não são credores. Né? Então, ele faz aqui uma reflexão sobre a condição que a maioria das criaturas chegam ao plano espiritual, completamente desconhecendo, né, a sua origem de espíritos eternos, chegando ainda ligado, muito arraigado aos problemas materiais que aqui deixaram quando desencarnaram, e ainda mantendo os mesmos vícios, as mesmas dificuldades e imperfeições de que carregavam na jornada encarnatória, né? Aqui ele também faz a reflexão da seguinte forma: iludido sempre na teoria do menor esforço e sempre querendo modificar aos outros, ao invés de realizar a própria reforma íntima, longe do entendimento das leis de causa e efeito, né? Ou seja, é cada um de acordo com as suas obras. A gente colhe aquilo que a gente semeia, né? Então, na maioria das vezes, a imensa quantidade de criaturas chega ao plano espiritual diariamente numa condição espiritual ainda bastante difícil, né? E é necessário o acolhimento desses espíritos, através de, de centros de atendimento no plano espiritual, para que eles possam começar a tomar consciência da condição. É muito comum a gente ver em relatos mediúnicos, na própria obra de Chico Xavier, André Luiz, né, espíritos que aparecem em reuniões mediúnicas, aí, às vezes já encarnados há 100, 200 anos, e não têm nem consciência que já estão desencarnados, né? Então, a condição espiritual que a maioria chega no plano espiritual é bastante difícil. E por isso que a gente reencarna, né, muitas vezes na mesma condição que desencarnaram. É por isso que a gente vê também tantas doenças psiquiátricas, tantas dificuldades que a gente encontra aqui nesse mundo ainda de provas e expiações, né? Então, assim, basicamente, eu queria só fazer esse preâmbulo aqui, essa apresentação do livro, né? Para a gente, pelo menos, conhecer um pouquinho da obra que a gente vai começar a estudar. E nos nossos próximos encontros, a gente vai discutindo a respeito dos capítulos desse livro. Então, basicamente, é um preâmbulo e, diferente como a gente fez do modelo do Evolução em Dois Mundos, a ideia seria cada um de nós lermos o capítulo e a gente fazer uma discussão a respeito daquilo, né? Conversarmos, cada um colocando aí as dúvidas, as colocações, os pontos de vista a respeito do capítulo estudado. Então, basicamente, era esse preâmbulo aqui que eu queria fazer na introdução do livro. Aí vocês ficam à vontade, quem quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa. Boa noite, Nico. Acho que de todos os livros que nós já estudamos, né? Esse que a gente vai iniciar o estudo agora é o mais romanceado, né? Mas ainda assim ele traz assuntos tão importantes e tão atuais, né? Porque a gente percebe como a saúde mental nossa está muito comprometida, né?
Eu acho que vai ser um estudo muito rico, muito interessante. É, fica um agradecimento, né, a Chico Xavier, né, que nos trouxe uma literatura tão rica, né, e através da obra de André Luiz, né, dessa coleção, vem nos descortinar, né, de maneira tão precisa, com tantas riquezas, a vida no mundo espiritual, né? É, em relação à introdução desse livro, você citou algumas passagens que te chamaram a atenção, e ele fala, né, logo no início, falando vários viajores, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, vários viajores chegam dos quatro cantos da terra diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o Pai da morte, né? É uma realidade, né? Todos nós encarnamos e sabemos da finitude da vida corporal, né? Mas como a gente se prepara mal para isso, né? A gente vai fazer uma viagenzinha aqui para perto e a gente se preocupa, por que que a gente vai levar na nossa mala, né? Que roupa a gente vai carregar, qual material de higiene que a gente vai precisar, os nossos acessórios tecnológicos, né? Mas a gente está aqui de passagem, né? Então a gente vai partir. Vamos voltar para a nossa verdadeira casa. Será que a gente está sabendo trabalhar isso dentro da gente, né? E que bagagem a gente está levando para retornar ao mundo espiritual, né? E tudo que é material fica por aqui. Então, será que a gente está levando todos, estamos trabalhando para cada vez mais evoluirmos moralmente, né? Para podermos chegar lá numa situação melhor, né? Melhor do que quando encarnamos. E uma outra passagem que me chamou muito a atenção nessa introdução, que ele fala assim, né? A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. É verdade, né? A Cláudia aqui vai continuar a Cláudia quando se encarnar. Não vai ter mudança, né? A vida é um contínuo. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado. Grande verdade. E aprenderá que a ordem, a hierarquia, a paz do trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte. Eu achei isso importantíssimo, né? A gente observa que existe uma ordem, uma hierarquia moral no mundo espiritual, né? Que as leis de Deus são leis imutáveis, né? Que existe toda uma harmonia no universo e que a gente tem que já começar a trabalhar nesse sentido aqui quando a gente está encarnado também, né? A ter uma hierarquia, ter uma disciplina de trabalho, pensar realmente fazer um trabalho edificante em qualquer posição em que a gente esteja, em qualquer profissão que a gente se dedique, a gente pode trabalhar, fazer um trabalho edificante, né? Com carinho, né? Um olhar mais fraterno para todos aqueles que cruzam o caminho com a gente, né? Eu acho que vai ser um estudo muito proveitoso o estudo desse livro. Na realidade, ele coloca o choque, né, da chegada no plano espiritual. Assim, na realidade, nós estamos ainda muito presos à matéria, né? Na realidade, a nossa vida material, se a gente parar para analisar, é uma grande ilusão, né? Porque no momento que a gente desencarna, tudo aquilo se desfaz. Na sua casa, você não é mais sua casa, o seu carro que você coisa não, você não tem mais, os seus bens, tudo aquilo de uma hora para outra desaparece. É como se realmente fosse uma miragem, uma ilusão, e a gente gasta tanta energia, tanta força, tanto é, é, vamos dizer, tanta energia mesmo, né? Vivendo só a vivência na matéria, né? Aí a hora que essa vivência se extingue, que essa ilusão desaparece, né? Que essa miragem, né, desaparece diante dos nossos olhos, a gente chega num plano espiritual completamente despreparado e completamente desnorteado, né?
porque tudo aquilo a gente concentrou somente na vivência da matéria. Então, a importância, obviamente, essa vivência na matéria é fundamental, que ela é extremamente necessária para a nossa evolução espiritual. Não estou dizendo que a nossa vivência material não tem importância, muito pelo contrário, ela é muito importante. Mas a gente entender que é só uma passagem rápida, né? Então, assim, por mais que a gente pense que a gente possa viver aqui 80, 90, 100 anos, o que, que é isso, né, diante da eternidade? Né? Uma vida, quem já tem um pouquinho mais de idade sabe que a vida passa muito rápido, né? A gente, quando é jovem, tem 18, 20 anos, a gente acha que no 50, 60 anos, que isso nunca vai chegar. É quase como se a juventude fosse uma condição inerente da gente. A gente acha que nunca vai envelhecer e a gente vê que isso passa muito rápido, né? E quanto mais a gente se prende só ao interesse das coisas materiais, mais despreparado e mais desnorteado nós vamos chegar no plano espiritual, né? Porque de uma hora para outra essa ilusão Nada. da matéria vai desaparecer. De um momento para outro a gente desencarna e a gente vai viver uma outra realidade que é a nossa real realidade, que é a nossa realidade espiritual. Então, a importância da gente viver como encarnados, desfrutar daquilo que é material, né, que é justo, mas entendendo, dando a real importância para isso, né, que, que isso nos sirva como experiência, mas não como fim, como objetivo, né? A gente vê, às vezes, pessoas que dedicam a energia toda em coisas, né, banais que, quando a gente desencarnar, a gente não vai levar nada disso para diante, né? Então, assim, essa introdução na jornada evolutiva, ela trata exatamente dessa questão, né, da necessidade de nós tomarmos consciência da nossa condição espiritual, da gente vivenciar a vida material que é necessária, mas entendendo e dando a justa importância a cada uma, né, da nossa existência material, mas não nos esquecendo da nossa condição espiritual que é eterna. Então, acho que nessa introdução, ele já toca um tema aí já de muita importância para a reflexão de todos nós, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Gente, não se acanhe, hein? Isso aqui é um estudo, a gente está estudando junto aqui. Quem quiser, fica à vontade de comentar ou fazer algum questionamento, tá bom? Mais ninguém? Não? Então a gente vai encerrando por aqui essa nossa introdução aqui ao livro e no nosso próximo encontro a gente dá seguimento, continuando com o capítulo 1. Aí todo mundo dá uma lida no capítulo e a gente vai trocando ideias e reflexões a respeito dos temas que serão bastante interessantes e se seguirão aí como a gente apresentou aqui nesses capítulos do livro, tá bom? Quer fazer a prece, Cláudio? Eu? A nossa prece de encerramento. Então, nesse momento, vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o grande mensageiro do amor, ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono desse grupo de estudos, patrono da nossa AME, para agradecermos, Senhor, por mais um estudo que estaremos fazendo. Pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos proteja, que nos abençoe, que nos ilumine, para que possamos dar um bom encaminhamento a esse estudo, que todo o conhecimento trazido através dessa obra
chegue na mente e nos corações de todos aqueles que estão conosco nesse estudo, trazendo esclarecimento, trazendo conhecimento, trazendo consolo, e que possamos assim, Senhor, caminhar mais seguros, mais serenos, mais em paz e harmonizados com as leis divinas. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Assim seja. E só para informação de todos, a gente vai fazer nossas reuniões do livro na primeira e na terceira quarta-feira do mês. E o mês que tiver 5 semanas, a gente pretende fazer na quinta semana o Amivale Convida. O nosso primeiro Amivale Convida desse ano vai ser agora, dia 31 de maio, que é a quinta quarta-feira de maio, e o tema vai ser ideologia de gênero, né? Então, o doutor Eduardo Messi vai falar dos aspectos psicológicos, a doutora Cláudia vai falar a respeito da parte da pediatria, da visão da Sociedade Brasileira de Pediatria a respeito, e o doutor André Luiz vai falar a respeito da parte fisiológica, né, reprodutiva, né, já que ele é ginecologista e obstetra. Então, ficam todos aí convidados aí para essa Vale Convida do dia 31, que vai ser bastante interessante, que é um tema bastante atual, né, e abordado de forma tão superficial, né, por vezes até irresponsável, né? Então, agradecendo a presença de todos, a gente vai encerrando a reunião da noite e o nosso estudo fica sempre, como de costume, disponível no nosso canal do YouTube. Bom, uma boa noite a todos. Boa noite a todos.